Ok, começamos então. Boa noite a todos. Bom, é uma honra para nós do Núcleo de Saúde Mental da Mulher, né? Estarmos com três profissionais incríveis hoje aqui, três mulheres, que vão falar para a gente a respeito, que tem muito a falar, muito a nos ensinar, e nós, com certeza, muito a aprender, né, no tema que é o impacto dos traumas do racismo na saúde mental, sexualidade e vida civil das mulheres negras. Bom, então, estamos com a Cláudia Moraes, que é psiquiatra, coordenadora do Núcleo de Saúde Mental da Mulher, mestre em Ciências Médicas pela URGS, terapeuta do esquema, pós-graduada em Sexologia Clínica. Temos a doutora Cleusa Conceição, que é ginecologista e obstetra, especialista em sexualidade humana, membro do Comitê de Sexualidade da Sociedade de Psicologia do Rio Grande do Sul e subdelegada da SBRASH, Sociedade Brasileira de Estudos em Sexualidade Humana, no Rio Grande do Sul. E temos a doutora Letícia Marques Padilha, que é advogada, doutoranda em Direito pela URGS, presidente da Comissão da Igualdade Racial e conselheira estadual da OAB-RS, integrante do Movimento Negro Unificado, membro do Núcleo de Pesquisa Antirracismo da Faculdade de Direito da URGS. É isso, Letícia? E, enfim, então nós vamos ouvi-las agora. A doutora Cláudia vai iniciar. Quem tiver perguntas, dúvidas, pode ir colocando no chat, certo? Essa atividade vai ficar gravada, né? Nós estamos gravando, portanto, ela vai ser para todos os inscritos, ela vai ser enviada por e-mail para que possam assistir em outro momento, certo? Bem-vindas, meninas, e vamos lá, Cláudia. Muito obrigada, Sheila. Obrigada às colegas também que aceitaram, né, o nosso convite. Para mim é um prazer estar aqui falando sobre esse tema que me é tão caro. Bom, a Sheila já me apresentou, então vamos lá, falar um pouquinho sobre o impacto do racismo para a saúde mental, né? Então, contextualizando um pouquinho, eu sei que as colegas também vão comentar, né, questões mais gerais, assim. Mas então, no Brasil do século XIX, né, eram feitas muitas associações entre características étnico-raciais e tipos de caráter, né? Então, se atribuía muitas vezes aos negros certas predisposições para doenças mentais, ou, por exemplo, que os negros eram mais sujeitos a loucuras, né? Porque seriam, então, pessoas mais inferiorizadas, né? Que não teriam todo o intelecto, né, das classes dominantes. Até nessa época, a medicina, né, se ajustou muito e contribuiu para o racismo, né, inclusive na academia, né, também trazendo pesquisas de que os negros, se tinham, né, determinado modo da cabeça, do nariz, poderiam então ser mais inferiorizados. Então, a medicina contribuiu para esse estereótipo, né? E hoje, felizmente, as coisas estão mudando lentamente. Depois eu vou comentar dos artigos que têm sido feitos, né, hoje em dia. Então, o Brasil vivenciou aí a escravização por mais de 3 séculos, né? E durante esse período foi a desvalorização do negro a partir das suas características físicas, cabelo, pele, nariz, né? Que então justificou a dominação branca. Isso, assim, vários historiadores, várias pessoas que estudam, né, esse assunto, vêm nos mostrando aí esses dados. Tavares e Curatani, né, em 2019, mostram então a invisibilidade da produção de conhecimento na academia, né? Então também esse impacto que a medicina teve e ainda tem até hoje, né, de muitas vezes
não fazer conteúdo, não produzir estudos que possam nos trazer dados, né? A gente tem alguns, mas ainda são poucos, né? Então, cada vez mais, mas ainda precisamos lutar para que mais estudos sejam feitos, inclusive mostrando o impacto do racismo na saúde mental. Então, Tafnis Martins, em 2020, ele fez um estudo e avaliou o efeito das microagressões raciais e de gênero na saúde mental das mulheres negras. Esse estudo demonstrou, então, que essas microagressões predizem piores níveis de saúde mental e autoestima. Em relação ao suicídio, também vários estudos mostram que entre os jovens negros a taxa de suicídio é maior. Inclusive, né, um dado de 2018, que na faixa de 10 a 29 anos, 45% é a incidência mais alta, então, entre os jovens negros comparados com jovens brancos de taxa de suicídio. Então, mais, né, falando ainda desses estudos sobre o impacto do racismo, que estão cada vez sendo mais produzidos, eles falam também, esses estudos, dessa conexão entre o racismo e também a saúde física, né? Então, aqui eu quis trazer um pouquinho do impacto do racismo, não só na saúde mental, mas também na saúde física, né? Trazendo, então, para a população que sofre o racismo, impacto, inclusive, por longos anos, né? Propiciando até o aparecimento de doenças crônicas no futuro. Carter fez até uma escala de avaliação do dano que o racismo pode causar, né? Então, esse estresse traumático, né, de base racial, ele cunha esse termo, ele fez uma escala, então, para avaliar até o impacto do racismo, né, inclusive na saúde física, além da mental. Se sabe também vários estudos mostrando, né, que a população negra apresenta piores indicadores sociais, menor nível de escolaridade e renda, menor acesso à saúde, aos serviços sociais, condições mais precárias de moradia, a gente chama o racismo ambiental, né? Que é, então a população negra tende, né, a morar mais nas margens, mais em periferias e também então em locais mais perigosos, né, sendo mais afetadas, por exemplo, por enchentes como a calamidade, né, que a gente teve agora em maio. Então, obviamente que tem uma intersecção, né, entre raça, a parte econômica, né, gênero, então são intersecções que a gente vê que essas pessoas ficam mais vulnerabilizadas ainda, né? Pensamentos, então, que vem muito ali com base, né, no que a medicina também trouxe lá atrás, pensamentos como as pessoas negras são mais resistentes à dor, ou negros não adoecem. Isso tudo faz com que, até hoje, as mulheres, por exemplo, depois eu acho que a Cleusa vai falar melhor disso, recebam menos anestesia no parto, recebam menos medicação para dor, porque são vistas como, né, aguentam mais a dor. Mulheres negras também possuem menor expectativa de vida em relação a mulheres brancas e mais transtornos mentais, como, por exemplo, mais depressão, mais ansiedade, mais uso de substâncias psicoativas. Com relação ao aborto, que talvez a Cleusa também vai comentar um pouquinho mais, né? Então, as mulheres negras, além de passar por todo o processo doloroso de um aborto, que pode ser legal ou não, elas também são alvo dos profissionais da saúde, né? Que muitas vezes aí reproduzem microagressões, né? Falando coisas como, por que que abriu as pernas? Coisas desse tipo, né? Aqui eu trouxe um artigo. Ele é de 2024, super fresquinho, assim, né? Que avalia, então, que o racismo está associado a resultados negativos na saúde física e que mostra até biomarcadores, assim, de futuras doenças, né? Já podendo ser observado isso na infância e na adolescência. Então, isso tem implicações para a saúde e o bem-estar, né, durante a infância e adolescência e com aumento de risco para doenças futuras. Vejam, assim, como é, extremamente importante a gente falar desse assunto. Esse assunto, ele é tão banalizado e as pessoas não têm esse entendimento, né, do mal que causa para as crianças, adolescentes e para o futuro da vida dessas pessoas, né, passar por microagressões como racismo. Aqui, esse estudo também super recente,
né, do pesquisador Noah Chalabi. E o que que eles fizeram? Eles viram que vários grupos, né, de homens e mulheres brancos, homens e mulheres negros, que tinham sintomas de déficit de atenção com hiperatividade, eles compararam assim, bom, todos esses têm sintomas de hiperatividade. E aí eles compararam o grupo de brancos, eles receberam o diagnóstico de déficit de atenção com hiperatividade. Já os grupos de negros, homens e mulheres, recebiam mais o diagnóstico de transtorno de conduta, tendo os mesmos sintomas de déficit de atenção com hiperatividade. Então, olha o viés, né, dos profissionais da área da saúde mental, que então dão um diagnóstico para um grupo de pessoas e outro diagnóstico para os mesmos sintomas para o grupo de pessoas negras. Como ainda, de novo, a medicina ainda tem o viés racista no seu olhar, né? Esse estudo é de 2022, também eu peguei estudos assim recentes, né? Também relacionando, né, então a discriminação racial com o aumento do risco de suicídio dos jovens. Então, assim, a minha fala vai ser bem pequena, porque eu quero ouvir as convidadas também. Acho que são extremamente necessárias mudanças coletivas estruturais, né, para que a gente elimine o racismo, para que a gente possa dar um futuro melhor para as nossas crianças, nossos jovens, né? Aqui no Brasil, 54% da população é parda e negra. Então, assim, a gente às vezes vê nos artigos americanos as minorias. Aqui no Brasil não somos as minorias, né? Então, assim, esse conceito não cabe aqui para nós, né? Talvez aqui no Rio Grande do Sul, ok, mas no país não. Então, né, a gente precisa urgentemente falar cada vez mais desse assunto, não só em novembro, né? Para que isso possa mudar o futuro da nossa população. Queria trazer, né, a lembrança da contribuição, né, do povo, da cultura africana nas artes, na música, na literatura, na ciência, na culinária, na arquitetura, né? Então, sempre se passou também, né, que a África é muito pobre, são as pessoas da Etiópia, né, o HIV surgiu lá, enquanto que a África, primeiro que, né, os continentes eram todos unidos, né? Então, assim, na verdade, todo mundo veio de um único continente, né? As pessoas iam para lugares mais frios, aí o cabelo alisava, a pele ficava mais clara. No fundo, todos viemos, né, de um mesmo centro ali, né? Que era o continente, grande continente africano. Então, nessa história foi muito apagada, né? Então, eu quis trazer também esse monte de cores, né, para que a gente possa lembrar, né, da importância da cultura africana, inclusive aqui para o nosso país e para o mundo. Queria colocar uma foto aqui também do nosso grupo de médicas negras do Rio Grande do Sul, né? Que 6 de setembro convidei uma colega, vamos montar um grupo de mulheres negras, vamos, a gente agora já está em 130 e tantas, com acadêmicas de medicina do estado todo, né, mostrando também o quanto a gente pode, né, ainda com muitas que são cotistas, né, então elas estão nas universidades através das cotas e elas agora estão sendo vistas e isso é muito bonito porque as crianças também podem ver que elas têm um futuro, têm oportunidades, têm possibilidades, né, de crescer como pessoas. Era isso, então, minha fala. Aqui estão as referências. Muito obrigada. Obrigada, Cláudia. Eh, Bom, a gente segue com a Cleusa, ou Vamos lá, então. vamos lá. Vamos abrir aqui e clicar aqui. Opa, aqui. Então tá. ah, eu já fui apresentada, eu sou ginecologista, né, basicamente, e estou entrando agora na sexualidade, e vim falar com você sobre. Estão me ouvindo? Sim, mas a gente está sem sua apresentação ainda, doutora. Ué, Não está aberta. mas eu cliquei. Deixe ver.
Eu tirei a minha, né, Sheila? Sim, já saiu a Entrou? sua. Tirou, sim, Entrou agora? Ainda não, doutora. A senhora está ainda clicando não. no share screen? Só um pouquinho, deixa eu voltar aqui no Zoom. Zoom. Vamos começar de novo. Isso. Share screen. Sim. Share. Agora vai entrar. Vamos ver. Perfeito. Isso. Deu? Não preciso mexer em Deu? mais Deu, nada? Não, perfeito. Tá deu bom. certo, Cleus. Que bom. Então tá. Vamos adiante. Acho que eu consigo, né? Hum, Acho que alguém vai ter que passar para mim, porque eu não estou conseguindo passar. Eu não tenho a sua apresentação. A senhora teria que me passar, Espera doutora. só um pouquinho. Por que que não está passando? Agora foi. Agora foi. Perfeito. Isso. Então, a gente vai conversar hoje sobre os impactos do racismo na sexualidade da mulher negra, né? Vou falar um pouco sobre mitos e estereótipos. Mas, apesar de eu ser uma mulher negra, eu fiquei muito mais vivendo na minha bolha do consultório, da ginecologia, né? E ter sido convidada pela Cláudia para participar do grupo de médicas negras, me fez ter um outro olhar para a vida que eu acho que não estava tendo ainda, né? Então, assim, a minha apresentação ela tem um caminho porque assim fez com que eu tivesse um pouquinho mais de entendimento. Então, o que que a gente vai falar sobre o racismo estrutural, né? Como ele afeta mulheres negras, né? O racismo estrutural ele não é apenas sobre ações individuais, mas sobre sistemas que perpetuam desigualdades, né? Então, é bem importante que a gente possa pensar nisso, né? E aí a gente pensa no racismo como o racismo estrutural ele é uma normalização de práticas, né? Normas e comportamentos discriminatórios que são enraizados nas instituições sociais, políticas e econômicas. Então, assim, é algo que vem já na estrutura, né? Ele molda as desigualdades entre os grupos raciais, perpetuando disparidades históricas de acesso e oportunidade. E quando a gente fala de mulheres negras, ele impacta diretamente em várias dimensões da vida dessas mulheres, né? A sexualidade, a saúde, a autoestima, as relações sociais. E a escravidão deixou um legado, né? Um legado profundo e duradouro, né? E um dos mais sérios é o controle sobre os corpos negros, né? Principalmente o das mulheres negras, cujas vidas e a sexualidade foram usadas, abusadas para atender aos interesses do sistema, né? Então, e isso vem historicamente tendo um peso muito grande, né? Então, o corpo negro ele foi historicamente visto como um objeto. Hoje, ele deve ser reconhecido como um sujeito de direitos, né? Então, assim, a gente tem de ter uma luta para poder pensar nisso e valorizar isso e querer isso, né? E esse controle sobre os corpos trouxe uma série de desumanização dos corpos negros, né? Então, o corpo negro ele foi transformado em mercadoria no sistema escravocrata, né? Os negros eles eram tratados como propriedade, eles eram explorados, eram obrigados a fazer serviços forçados. As mulheres elas serviam para o prazer sexual, né? Elas eram violentadas e isso reforçava a ideia de que seus corpos eram disponíveis para a satisfação do outro, né? Então, assim, é um corpo que não é como se a gente não fosse dona do nosso corpo e que qualquer um podia chegar e usar, né? E essa desumanização contribuiu para a construção de uma série de estereótipos que até hoje persiste, né? Da mulher negra hipersexualizada, da mulata gostosa, da mãe preta. Então, isso vem na história. E como que isso manifesta, assim, até no controle reprodutivo, né?
Na época da escravidão, as mulheres tinham os seus filhos vendidos, separados, né? Elas não podiam exercer a sua maternidade, elas eram reprodutoras, porque teria mais mão de obra escrava, né? E a gente percebe isso hoje muito, que essa diferença existe, né? Essa desigualdade em relação à saúde reprodutiva, ela continua hoje. Segundo os dados da Febrasgo, por meio dos dados do Ministério da Saúde, só 27% das mulheres negras têm acesso ao pré-natal, que é uma coisa que é para ser livre acesso, que é para que as mulheres todas possam ser atendidas, né? Lessa e colaboradores demonstraram num estudo que mulheres negras têm uma chance muito menor de iniciar o pré-natal antes de 12 semanas de gravidez, aonde elas já teriam que ter feito exames de grande importância para fazer uso de medicação, fazer ecografia para confirmação do tempo de gestação, né? A grande maioria delas não consegue fazer as 6 consultas de pré-natal preconizada pelo Ministério da Saúde, elas fazem menos exames de infecção sexualmente transmissível, elas recebem menos orientação referentes aos cuidados de parto e de gestação. E uh, n- toda essa situação da escravidão, da pressão sobre os corpos, esse legado até hoje vem persistindo, e hoje em 2023, 63% das mulheres vítimas de feminicídio no Brasil eram negras, né? Então, o feminicídio, a violência sexual contra a mulher negra, a marginalização econômica e social é uma coisa que é muito visível, né? E uma coisa que traz exclusão social, né? Também a hipersexualização das mulheres negras também em narrativas da mídia, né? Então, é importante que a gente possa ter uma luta pela liberdade dos corpos negros, porque ela também é uma luta pela vida. E um estereótipo que é muito importante, que é muito falado, que é como se fosse uma condição sine qua non, né? Tu é uma mulher negra, tu tem esse estereótipo, né? Então, o estereótipo da mulata é uma construção social, é uma objetificação da mulher, né? Em vários contextos, mas principalmente na sexualidade. E essa narrativa, ela associa mulheres negras de pele clara a atributos de sensualidade, de um corpo exótico, de uma beleza exótica e também de submissão sexual, né? E isso desumaniza a mulher e ignora as suas complexidades, as suas identidades, os seus sentimentos, os seus direitos, né? E essa objetificação, esse estereótipo, ele afasta a mulher de um olhar de respeito e de autonomia. E não é só esse desrespeito na relação interpessoal, mas também nas relações institucionais. E eu falo aqui enquanto médica, e a gente usa a saúde como um exemplo em que as mulheres não têm as suas dores e as suas queixas valorizadas, né? E todo esse legado também trouxe uma invisibilidade afetiva e sexual das mulheres negras, né? Então, essa invisibilidade, ela envolve o apagamento das necessidades, dos desejos e das experiências no âmbito afetivo sexual, né? Levando a mulher para uma marginalização. Então, é como se elas só poderiam ser usadas como objetos sexuais, elas não seriam escolhidas para o amor, para o afeto, por conta de serem mulheres negras, né? E a gente vê isso muito nos dias de hoje na mídia, na literatura, no cinema, né? As mulheres elas são deixadas de lado em representações de amor e sexualidade, raramente são protagonistas e quando elas aparecem, elas são estigmatizadas, estereotipadas, hipersexualizadas, né? Elas não vivem um amor afetuoso como a grande maioria dessas mídias, cinema bota a mulher branca, né? E elas são percebidas no campo afetivo como menos desejáveis em relação às mulheres brancas. E a gente não pode deixar de falar do feminismo e da interseccionalidade, né?
A gente tem o feminismo clássico, que surgiu no século XIX, para garantir direitos civis e políticos das mulheres, como voto, educação e trabalho, mas ele estava focado nas mulheres brancas e de classe média. Mas ignoravam o racismo, as desigualdades sociais, as desigualdades econômicas, né, que afetavam as mulheres. E aí surgiu o feminismo negro, né, por uma necessidade de mulheres negras como a Bell Hooks, a Angela Davis, a Audre Lorde, que se posicionaram contra essas opressões de discriminação de gênero, racismo, desigualdade social, e as mulheres negras questionavam o feminismo clássico por sua exclusão e por não considerar essas experiências da marginalização. Então, o feminismo clássico começou para defender mulheres, mas defendia mulheres brancas. E aí veio o feminismo negro para mostrar que mulheres negras também são importantes, né? E as questões sociais e econômicas também. E fazendo um paralelo, né, o feminismo negro ele foi para além de buscar a igualdade dos sexos e mostrou uma intersecção entre o gênero, raça, classe social e uma visão mais inclusiva e multifacetada da luta feminista, né? Então, essa luta ela precisa ser plural e interseccional para ser realmente inclusiva. E quando a gente fala nessa intersecção, a gente tem que poder olhar para gênero, raça e classe, né? Então, assim, a gente não vai olhar só raça, a gente vai olhar que o gênero feminino foi também muito marginalizado e que a classe, em decorrência de toda a situação do racismo e depois da libertação da escravatura, com o negro sendo liberado à margem, né? Tem uma situação. Aqui nesse slide tem esse diagrama de Venn que mostra a intersecção das três situações. E quando a gente fala dessa intersecção, uh, a gente vê que elas acabam juntas, combinando e trazendo situações que são de importância. A gente fala da raça, que é a categorização do indivíduo, né, geralmente associada às suas características físicas, como cor de pele e etnia. O gênero, que se refere à construção sociocultural do que é homem e do que é ser mulher para a sociedade, as mulheres são mais marginalizadas que as mulheres negras, né? Mais marginalizadas do que mulheres brancas e do que homens negros, né? E a classe social refere-se à posição socioeconômica do indivíduo, né? Que é um fator de importância para a desigualdade. Então, a luta do racismo precisa considerar essa intersecção, né? E as mulheres negras, elas não são só vítimas do racismo, da raça negra, mas elas também são vítimas do sexismo e da desigualdade social, né? E quando a gente fala de hipersexualização e violência sexual, né, desde a escravidão, a mulher negra tem sido vista como um corpo disponível e não como uma pessoa, né? E quando a gente fala de hipersexualização, é uma sexualização excessiva. A objetificação é a visão da mulher negra como um corpo que trabalha e gera prazer, sendo explorada econômica e sexualmente. E isso traz repercussões desastrosas principalmente associadas à violência sexual. Numa pesquisa na Universidade Federal da Bahia, mostrou que as mulheres negras foram vítimas de 73% dos casos de violência sexual registrados no Brasil naquele ano. Então, assim, um número extremamente gigante, né? E em contraposição à hipersexualização, a gente tem a dessexualização, né? Que é um processo que visa desconstruir essa hipersexualização e essa objetificação, né? Que estão associadas ao racismo e ao machismo. E junto disso, a gente não pode esquecer da invisibilidade afetiva, que é como se as mulheres não pudessem despertar amor romântico e afetivo, né? Então, para desconstruir essa hipersexualização e objetificação, é necessário que a gente signifique as narrativas, ressignifique as narrativas do cotidiano, respeite e compreenda as trajetórias de existência das mulheres negras, ressignifique valores, né, e enfrente a naturalização do comportamento da mulher negra no seu lugar social. Então, a gente tem um trabalho importante pela frente para poder mudar as ideias. E
que a gente também tem de poder pensar, né? Que a gente tem que ressignificar a beleza e o poder da mulher negra, né? Poder fazer com que as mulheres possam se olhar no espelho e verem que elas são mais do que resistência, são beleza e são poder. Então, quando a gente fala, né, quando a gente vê assim a valorização de características de beleza de mulheres brancas, cabelo liso, pele clara, isso passa numa ideia de que as mulheres negras estão fora do padrão de beleza, né? Então, uh, elas se sentem excluídas, né? Então, tem se feito um trabalho bem de importância para que as mulheres possam se sentirem bonitas, se sentirem valorizadas, terem uma autoestima, e tem um movimento chamado Black is Beautiful, que é um movimento que surgiu com a função, o objetivo de empoderar a identidade negra, combater a ideia de inferioridade, cuidar da consciência negra, né? E ressignificar autoimagem, autoestima, confiança, que são coisas de importância. Uh, Hoje no Brasil, mulheres negras têm até 50% mais chance de morrer por complicações obstétricas, né? Então, assim, isso traz para um racismo estrutural e institucional, né? Estudos mostram que mulheres negras recebem menos analgesia de parto e têm as suas queixas de dor desconsideradas, perpetuando, né, a ideia de que mulheres negras suportariam mais dor, né? Uh, Elas também enfrentam mais discriminação na prevenção das infecções sexualmente transmissíveis, no tratamento e no diagnóstico da endometriose. Elas têm mais chance de terem gravidez adolescente e geralmente por falta de educação para a sexualidade, menos acesso a contraceptivos, né? E a mortalidade materna do Brasil é maior entre mulheres negras, e isso é um reflexo da desigualdade estrutural e da desumanização no atendimento médico. E qual é o papel da ginecologia e da obstetrícia em tudo isso, né? O consultório, ele deve ser um espaço seguro de acolhimento eu acho que eu pulei alguma coisa. Não, acho que não. Ah, um espaço seguro de acolhimento e resistência. O médico deve estar ciente desses estereótipos e como eles afetam o bem-estar das pacientes, né? Mulheres negras. Ai, só um pouquinho, gente. Eu só vou olhar uma coisa aqui, porque eu acho que eu dei um salto gigante na minha apresentação. Não parece isso para nós, Cleusa. É? Tá, então tá. Não, tá indo bem, assim. Aham. Então, o consultório ele deve ser um espaço seguro de acolhimento e de resistência. O médico deve estar ciente desses estereótipos e como eles afetam o bem-estar das pacientes. Então, é importante que o médico entenda e não coloque todas as mulheres no mesmo saco de gato, porque as mulheres elas são diferentes, né? Muitas mulheres negras relatam não se sentirem ouvidas ou compreendidas em consultas, e isso vai trazer uma dificuldade no diagnóstico e, consequentemente, no tratamento. Então, é importante que se promova a equidade na saúde, né? Então, o médico precisa olhar a mulher negra de uma maneira bem abrangente, com uma abordagem interseccional, gênero, classe, raça, e entender como isso pode afetar a sua saúde sexual e reprodutiva. E com isso exercer a equidade no atendimento, sem distinção de raça, classe ou gênero. E o consultório ele deve ser um lugar onde a mulher negra possa se sentir confiante e aprenda sobre a desconstrução desses estereótipos a ela associados e possa se sentir empoderada, menos vulnerável, com o desenvolvimento da sua autonomia sexual e reprodutiva.
Quando a gente fala da sexologia, ela ainda é uma área muito negligenciada no atendimento médico. Então, temos de valorizar a sexualidade do indivíduo, especialmente da mulher negra, que sofre tantos agravos por conta do racismo. E é importante que se valorize não apenas a gestação e as infecções sexualmente transmissíveis, mas a saúde sexual na sua amplitude, podendo falar de prazer, erotismo, autoestima, desejo, fantasia, conexão emocional, intimidade conjugal. E aí saber que a saúde sexual é um direito humano fundamental, né? Acho que era isso. Obrigada, Cleusa. Acho que tem várias perguntas que surgem, mas vamos deixar as perguntas para o final da apresentação, né? Mas as pessoas podem ir mandando as suas perguntas pelo chat. E agora vamos ouvir a Letícia, doutora Letícia Padilha, advogada. Vamos lá. Obrigada, doutora Sheila. Vou colocar minha apresentação aqui. Aí vocês só me sinalizem se estão enxergando direitinho, por favor. Sim, Sim, modo de tá. apresentação. Tá. Então, primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite por estar aqui com vocês. É uma alegria muito grande. Creio que eu seja a única aqui que não seja da área da saúde. Então, para mim é um desafio e também é muito legal poder escutá-las e dividir o conhecimento com vocês, aprender também com vocês. E dou uma boa noite a todas as pessoas também que estão nos escutando que espero que possamos contribuir. Então, eu trago aqui os desafios das mulheres negras na sociedade brasileira, luta, legado e resistência. E eu gosto sempre de começar assim, eu gosto de contextualizar a minha apresentação. Então, eu acho muito importante a gente se localizar no tempo e a gente verificar, porque ainda no século XXI a gente precisa estar falando a respeito da violência praticada contra as mulheres negras. E nós tivemos um período de escravidão no nosso país que perdurou por quase 400 anos, sendo o Brasil o último país da América a abolir a escravidão formal, como eu digo, porque nós vivemos ainda seus reflexos nos dias de hoje. Então, é importante nós falarmos que as pessoas negras, como já dito aqui pela doutora Cleusa, elas não eram consideradas como pessoas, elas eram objetificadas, elas eram como coisas, elas eram um objeto da onde se retirava a força do trabalho. Então, é importante a gente contextualizar que a essas pessoas elas não tinham direito nenhum, e quando eu falo essas pessoas, eu me incluo como pessoa negra também, ou seja, a minha ancestralidade. Então, essas pessoas elas não tinham direito nenhum, elas só se explorava elas para o trabalho. Dito isso, essa objetificação do corpo negro, nós tivemos então a abolição formal em 1888 e nós precisamos entender que essa abolição foi feita após muita pressão, não foi porque o nosso governo, o governo brasileiro era muito bonzinho e decidiu abolir a escravidão. Não, foi por muita pressão. Então nós tivemos aí a abolição e, como eu digo, no dia 14 de maio, dia seguinte, abriram-se as porteiras, deram tapinha nas costas, se vira negão. E assim foi colocada toda aquela gente preta, inserida na sociedade, sem nenhum tipo de políticas públicas, sem saúde, sem trabalho, sem nada. Então, é assim que é inserida a população negra na sociedade brasileira. Não foi dado nenhum incentivo, nada. E a partir disso, como é que essa pessoa, qual o destino dessa gente toda preta depois do processo depois da abolição da escravidão? Então, a população negra em geral, sem trabalho, as mulheres ainda tinham os afazeres domésticos, porque em sua maioria trabalhavam nas grandes casas, né, na casa grande. Então, as mulheres negras ainda tinham conheciam desse trabalho braçal, desse trabalho doméstico, mas os homens negros desempregados porque não tinham ofício. E aí vem aquela cultura que se tem de dizer, os homens bêbados, os homens pretos
bêbados. Por quê? Porque eles não tinham profissão, eles não tinham ofício, eles foram largados à própria sorte. E aí a gente pensa, para quem foi criada a lei de vadiagem, para quem foi criada a lei contra a prática de capoeira, para toda essa população, porque afinal nós não, o Brasil não tinha uma legislação após a abolição para regular a vida de toda essa gente preta. Então, eles começaram a como nós vamos colocar essas pessoas pretas dentro do nosso cercado e debaixo das nossas asas para que a gente saiba o que eles fazem e criminalizar o que eles gostam de fazer. Então, assim, dessa forma é inserida a população negra na sociedade. Então, é importante a gente recapitular tudo isso, porque se nós formos ver, foram quase 400 anos de escravidão e um pouco mais de quase 140 anos dessa abolição formal. Então, se a gente for ver proporcionalmente, é bem grande esta diferença. E aí, essa população negra se inserindo na sociedade, principalmente no mercado de trabalho, ela se insere de uma maneira peculiar, como eu disse para vocês, em profissões, principalmente as mulheres, em profissões de menor prestígio, de menor retorno econômico, porque era o trabalho braçal, e como é até hoje, né? Como reflete até hoje. A essa população é o trabalho braçal, é o trabalho menos remunerado, menor remunerado. Então, essa peculiaridade, ela demonstra esse quadro que é quase indissociável entre cor e condição social face à herança dessa cultura escravocrata. E aí, quando eu falo também, nós não podemos separar escravidão de capitalismo, porque isso se caminha junto. E aí, terminando este regime escravagista, a população negra não foi destinatária das políticas mínimas de inclusão ou de bem-estar social, como eu havia referido anteriormente. Então, é importante a gente ter todo esse apanhado histórico para compreender como a população negra é vista, e aqui, no nosso caso especificamente, como a mulher negra, o corpo dessa mulher negra é visto na sociedade. Então, as mulheres negras, é importante a gente ter em mente que as mulheres negras elas são as maiores vítimas de todos os tipos de violência na sociedade. Ou seja, se nós temos uma pirâmide na nossa sociedade, tenham certeza que a mulher negra está na base dessa pirâmide, com ela como vítima das maiores violências, como aquela que recebe o menor salário, como aquela que se insere nos serviços, nos trabalhos de menor prestígio, de menor valor. Quando nós vamos falar, então, em previdência social, é como se não existisse, porque a maioria está no meio informal de trabalho, não no meio formal de trabalho. Então, assim, são tantas violências, são tantas marginalizações e vulnerabilidade desse corpo negro, dessa mulher negra, que é muito difícil a gente falar, e se ver diante, porque nós aqui somos mulheres negras, eu, a Cláudia, a Cleusa, somos mulheres negras, e quando a gente vê, se vê nessa situação que nós estamos, mulheres com cursos superiores, que têm uma profissão, nós somos a minoria na sociedade brasileira. Nós, assim, ó, nós estamos num percentual pequeníssimo dentro da realidade da sociedade brasileira. Então, é importante a gente ter em mente isso, e sem falar aqui, que eu nem falei, que nós, mulheres negras, somos as maiores chefes de família. A mulher negra em si, chefe de família, mãe solo, ou seja, ela sustenta toda a sua família. E aqui eu me lembro que durante a pandemia, eu estive numa live com um coletivo da periferia de mulheres negras e um grupo me disse o que nós estamos recebendo hoje de auxílio emergencial, que na época era R$ 600, às vezes hoje, nos dias de hoje, é maior do que nós recebemos quando nós estamos num período normal. E aí tu pensa, uma chefe de família com filhos para criar, tudo, recebendo R$ 600. Então é muito triste quando a gente escuta essas realidades, quando a gente escuta esses desabafos. E quando eu falo aqui em violência contra a mulher negra, e principalmente que eu sempre gosto de trazer, de exemplificar, o meu estudo mais aprofundado é em relação às mulheres negras vítimas de violência doméstica, enquanto uma mulher não negra ela, quando sofre violência doméstica, ela sofre pelo seu companheiro, pelo seu cônjuge. A mulher negra, além de sofrer pelo seu companheiro, pelo seu cônjuge, ela sofre no ambiente de trabalho e ela sofre
por atores desconhecidos, por pessoas desconhecidas na rua que se sentem autorizadas a violar o corpo desta mulher negra, simplesmente pelo fato dela ser negra. Porque, como eu sempre ressalto, a cor da pele ela chega antes de qualquer outra coisa. E independente da condição social que uma mulher negra, uma pessoa negra esteja, o racismo ele sempre vai existir. E a cor da pele ela sempre vai se apresentar antes. E eu acredito que aqui, com a Cláudia, com a Cleusa, com outras pessoas que estão nos assistindo, não seja diferente. Que muitas vezes pedem, perguntam se elas têm o cadastro do conselho. Eu já cheguei no fórum, no horário que era só para advogados, e perguntaram se eu era parte, porque eu não poderia ser atendida naquele horário. E aí eu tenho que apresentar minha credencial. Se é uma advogada não negra, ela não precisa apresentar credencial, porque partem do princípio que ela é advogada, que ela vai passar reto e está tudo bem. Agora, se é uma pessoa negra, não. A senhora é parte, ou quando chega numa audiência, me mandam sentar do outro lado ali, porque acham que eu sou parte, que eu não sou advogada. Ou conversam com o meu cliente achando que ele é o advogado e que eu sou a parte. Então, assim, vocês vejam, e eu tenho uma amiga que ela fala uma coisa que é muito certa. Nós, mulheres negras, a gente vai vivendo diariamente microviolências. São microviolências que vão formando os buraquinhos na gente, no nosso corpo, e quando a gente vê, a gente desmonta. A gente desmonta, isso afeta a nossa saúde, isso afeta a nossa vida, isso afeta o nosso convívio em sociedade, isso afeta a nossa família, porque são microviolências cotidianas. E quando eu acordo, às vezes, quando eu estou bem-humorada, eu acordo e digo: será que eu estou pronta hoje para viver o racismo nosso de cada dia? Porque todo dia tem uma cena de racismo. Claro que tem aqueles que são mais sutis, tem aqueles que já são mais, como eu posso dizer, já são mais agressivos, mas é assim, a gente tem que acordar pensando qual vai ser o racismo do dia de hoje. Eu, por exemplo, às vezes eu quero sair da academia e tô com a mochila. Aí eu, não, vou em casa primeiro, largar a mochila e depois vou para o supermercado. Porque se eu for para o supermercado de mochila, eu tenho que estar preparada, porque o segurança vai me seguir durante todo o meu percurso no supermercado. E aí, será que eu tô afim? E aí eu digo para as minhas amigas, amigas não negras às vezes, que ficam brabas quando vem alguma cena assim e acham, mas e aí eu digo assim, gente, eu tenho que escolher as brigas que eu quero enfrentar, porque se todo dia eu for brigar, eu não vou aguentar, eu não vou viver, eu não vou nos lugares, eu não saio de casa. Então eu tenho que escolher as brigas que eu quero enfrentar no dia a dia que valem a pena. Porque, infelizmente, como já colocado aqui pelas colegas, pela Cláudia e pela Cleusa, o racismo ele está na nossa estrutura. O racismo está na nossa estrutura social, é um racismo estrutural, existe esse racismo estrutural que está intrinsecamente inserido na nossa sociedade, porque foram muitos anos de escravidão e nós temos que desconstruir. E as pessoas que desejam uma sociedade melhor, uma sociedade mais justa, igualitária, como eu digo, eu, como advogada, previsto na Constituição, no artigo lá 133, que eu sou um instrumento para o advogado é essencial à justiça e está ali para promover a igualdade, eu me sinto nessa obrigação de promover a igualdade entre as pessoas. Então, se a gente quer uma sociedade mais justa, uma sociedade mais igualitária, nós temos que mudar o nosso pensamento e nós temos que lutar cotidianamente contra esse racismo estrutural e esse racismo institucional que se apresenta no nosso cotidiano. E claro que não é fácil, e eu gosto muito de citar uma feminista americana, não negra, inclusive uma mulher branca, que é a Peggy McIntosh, que ela fala que o lugar de privilégio é um lugar invisível, é um lugar transparente. Então, assim, não tem cheiro, não tem cor. Então, as pessoas não negras, elas têm que sair desse lugar de privilégio, que a gente sabe que é um lugar cheirosinho, quentinho, que é muito bom. Ninguém gosta de sair desse seu lugar de privilégio. Mas se a gente quer uma sociedade mais justa e mais igualitária, a gente vai ter que sair do nosso lugar de privilégio, sim. As pessoas não negras vão ter que sair do seu lugar de privilégio para combater o racismo, porque, como bem coloca Angela Davis, não basta não ser racista, tem que ser antirracista. Então, aqui, ouvindo a fala das colegas aqui,
que trazem muito bem as suas colocações da importância de a gente trazer o princípio, a teoria da interseccionalidade, cunhado no final dos anos 60, início dos anos 70 por Kimberley Crenshaw, e que também Lélia Gonzalez trouxe esse termo, mas não com o nome interseccionalidade, mas ela já estudava a interseccionalidade no Brasil, quando a gente fala classe, gênero e raça. É muito importante nós falarmos sobre isso e falarmos sobre essa interseccionalidade, porque quando a gente fala da mulher negra, e quer observar essa interseccionalidade, nós temos que falar das especificidades dessa mulher negra. Então, nós temos que falar da necessidade de políticas públicas específicas para a mulher negra. E é isso que a gente tem que discutir, e é isso que a gente tem que debater, porque as mulheres negras nós somos uma população que precisamos sim de políticas exclusivas para as mulheres negras, porque, como bem trouxe aqui a doutora Cleusa, quando a gente fala do feminismo e quando a gente fala do feminismo negro, nós não queremos dizer que um elimina o outro, um é contra o outro, não é nada disso. A questão é que as necessidades das mulheres brancas, mulheres não negras, e as necessidades das mulheres negras são diversas. E por um grande momento e por grandes discussões, diziam-se, mulheres não negras achavam que primeiro deveria ser resolvido o problema da opressão de gênero, para depois ser discutida a questão da raça. E não, e Angela Davis diz, não existe prioridade nas opressões, não existe grau de opressões, opressão é opressão. Então, nós temos sim as nossas especificidades e por isso nós temos o feminismo negro, que vem a partir do feminismo, da sororidade das mulheres. E aí, quando nós falamos do feminismo negro, eu gosto sempre de trazer o termo cunhado pela professora Vilma Piedade, que é a dororidade, que é a dor da mulher negra, é a dor específica da mulher negra. Só a mulher negra sente aquela dor. E aí, quando a gente fala a dor da mulher negra, é importante a gente fazer o link com o que trouxe a doutora Cleusa quando ela fala das relações afetivas das mulheres negras, porque nós precisamos falar sobre a solidão da mulher negra. A gente precisa tratar dessa dor da mulher negra. E quando a gente fala de relações afetivas, é importante também dizer que não são só as relações amorosas. É importante a gente trazer as relações afetivas em si. Por isso, é importante falar dessa solidão da mulher negra. E aqui eu trago que para mim me ajudou e me auxilia muito no meu estudo a Patrícia Hill Collins, que ela traz muito bem essa colocação das relações afetivas da mulher negra, da solidão da mulher negra, dessa muitas vezes que as mulheres negras não são aceitas nem pelos homens negros. Então, é muito importante nós tratarmos disso, porque isso afeta por demais a saúde da mulher negra. Então, nós precisamos tratar disso, porque muitas vezes elas não são escolhidas pelos homens negros, que se casam com mulheres não negras, mas quem acaba por cuidar e saber como cuidar daquelas crianças negras que nascem são as mulheres negras, que acabam apoiando, porque muitas vezes aquela família não sabe lidar com o filho negro e a mulher negra tem aquele papel de acolhimento. Só que ela tem as dores dela, a solidão dela, que muitas vezes ela fica sozinha. Então, nós precisamos tratar disso, que é muito importante. Por isso, eu ressalto aqui e reitero a questão das políticas públicas específicas para a mulher negra. Porque aqui, quando a gente fala, inclusive, da violência, e eu gosto sempre de trazer isso, quando fala na violência doméstica contra as mulheres negras, a mulher negra, quando ela chega para denunciar um crime, que nós temos a Lei Maria da Penha, nós temos o feminicídio também, né? E quando a mulher negra ela vem para denunciar um caso de violência que ela esteja sofrendo por seu companheiro, por seu cônjuge, afinal, ela procura as instituições, primeiramente uma delegacia, então ela procura a delegacia do bairro dela, a delegacia do bairro dela diz que ela precisa procurar uma delegacia especializada, aí ela vai na delegacia especializada, a delegacia especializada manda ela de volta para o bairro dela, para a delegacia do bairro, aí ela vai, aí se ela contar com alguém que ajude ela consegue registrar o boletim de ocorrência. Mas aí nós temos a outra questão, mas aí essa mulher vai voltar para o ambiente do agressor. E aí ela volta porque ela
ela não tem para onde ir. Ela e os filhos normalmente têm que voltar para aquele ambiente do agressor. Aí vocês vejam, a mulher negra, ela não consegue, ela não tem as instituições preparadas para recebê-la, ela não tem a polícia preparada para receber, ela não consegue o acesso à justiça. Então, assim, são vários obstáculos que essa mulher tem que ultrapassar. Muitas vezes ela é revitimizada. Então, quando a gente fala em Lei Maria da Penha, ou quando a gente fala em lei do feminicídio, quando se trata da mulher negra, é como se ela não existisse, porque ela não tem efetividade para a mulher negra. E muitas vezes as pessoas me perguntam, mas como assim? Porque não consegue chegar, não consegue atender, ela não consegue acessar as instituições, não consegue muitas vezes chegar numa delegacia de polícia, não consegue muitas vezes chegar na justiça, e aí essa mulher volta para o ciclo de violência, porque é o que ela conhece. Então, assim, é muito importante nós lembrarmos e ressaltarmos essa importância de implementação de políticas públicas para as mulheres negras. Agora, ontem, né, nós vimos toda aquela reação no Congresso Nacional devido à PEC 164, que é a chamada PEC do estupro. Nós não temos dúvidas quais serão as mulheres atingidas se essa PEC passar. A maior parte das mulheres atingidas, com certeza, serão as mulheres negras. E aqui eu não falo nem mulheres, porque, na verdade, em sua maioria, nós sabemos que são meninas, são crianças, adolescentes. Então, assim, nós precisamos pensar, qual a sociedade que nós desejamos. E ressalto, aqui, quando a gente fala de todo esse racismo estrutural, quando a gente fala de violência, quando a gente fala do racismo institucional, nós não podemos esquecer que o Brasil, o Estado brasileiro, e aqui eu gosto sempre de ressaltar assim, que o Estado brasileiro, na Constituição de 1934, trouxe políticas de eugenia, embranquecimento da população, ou seja, extermínio da população negra. Então, não é novidade esse extermínio, das pessoas negras. E esses extermínios das pessoas negras aqui, em sua maioria, as mulheres negras. Então, nós precisamos falar sobre isso, nós temos que falar que o nosso Estado, o Estado brasileiro, tem ainda um longo caminho para a questão de políticas públicas para a população negra e, em especial, para a mulher negra que está lá, volto a ressaltar, na base da nossa pirâmide social, a maior vítima de todos os tipos de violência. E nós temos, sim, que tratar disso, de falar sobre isso, conhecer este assunto, é muito importante. E enquanto a Cláudia e a Cleusa falavam, eu fui fazendo algumas anotações aqui e justamente lembro que, mais uma vez aqui, o Brasil gosta muito de ressaltar a questão do colorismo, o quanto nós somos um país diverso. Inclusive, da coletânea da Djamila Ribeiro, tem o livro Colorismo, da professora Alessandra Devuski, que é sobre o colorismo, e nós precisamos desmistificar essa coisa de que, a diversidade, gente, se o nosso Brasil, se o nosso país, ele é diverso em cores, tenham certeza que foi a base de violência no corpo das mulheres. E aqui eu falo mulheres negras e mulheres indígenas. Foi a partir de violência, foi a partir dessas mulheres terem os seus corpos violados que nós criamos essa miscigenação. Então, esse papo de que, que legal, o Brasil é um país multicolorido, tal. Sim, mas a base da violação de corpos negros e de pessoas da população indígena. Então, nós precisamos falar isso e desmistificar essa coisa de embelezamento, de multiculturalismo, de diversidade de cor. E aqui, que eu gosto de falar, então não quero me estender demais, os estereótipos que são ligados às mulheres negras, como eu disse para vocês, influenciam nesse atendimento que elas recebem dos serviços de segurança, de saúde e da justiça. E o racismo, ele impacta na chance de uma mulher negra fazer valer os seus direitos. Então, assim, nós precisamos sim falar que Lei Maria da Penha é como se não existisse para essas mulheres negras vítimas de violência doméstica. É muito importante a gente ter
em mente, isso, porque infelizmente essa é a realidade das mulheres negras na sociedade brasileira. E aqui eu trouxe um grupo que eu faço parte também, que é de advogadas, é um grupo, um coletivo chamado Black Sisters in Law. É um coletivo do Brasil inteiro, de advogadas negras do Brasil. Nós somos em torno de 1.200 advogadas, e é um coletivo onde a gente se reforça. A gente reforça o poder das mulheres negras, a gente cria o nosso quilombo jurídico de mulheres negras, a gente se auxilia, porque infelizmente a advocacia para as mulheres negras ela é diferente. E esse coletivo foi idealizado pela doutora Dione Assis, que é a que está à direita aqui da foto, e veio da ideia porque ela verificou o quanto de colegas negras, advogadas, elas não conseguiam sobreviver da advocacia. Elas tinham que fazer bicos, elas tinham que vender esse salgadinho, elas tinham que fazer faxina, porque como advogadas elas não conseguiam se sustentar. E aí a doutora Dione verificou que não, poxa, nós somos advogadas, nós somos formadas, nós temos que exercer a nossa profissão. E criou este coletivo, idealizou este coletivo, que hoje conta com mais de 1.200 mulheres advogadas negras, para reforçar a advocacia jurídica de mulheres negras de todo o nosso Brasil. Então, eu acho que são mulheres que são fonte de inspiração para que nós possamos formar o nosso quilombo jurídico e nos fortalecer como advogadas negras no nosso país. Então, eu trago aqui porque eu acho que isso é muito importante. Isso fortalece a todas nós como mulheres negras, advogadas negras. E para finalizar, então eu trago uma frase da professora Sueli Carneiro, que é a fundadora do Instituto GLE10, que nós somos seres humanos como os demais, com diversas visões políticas e ideológicas. Eu, por exemplo, entre esquerda e direita, continuo sendo preta, porque independente de qualquer cunho político, qualquer direção política, nós somos mulheres pretas e a nossa cor chega antes de qualquer outra coisa. Então, é essa reflexão que eu trago. Agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui com vocês, falando de um assunto tão caro para a sociedade, como bem iniciou a Cláudia na sua fala. E estou à disposição, deixo aqui o meu endereço do Instagram para aqueles que quiserem conversar, mandar uma mensagem e me seguir, tá bom? Muito obrigada, foi um prazer. Deixa eu fechar aqui a minha apresentação. Obrigada. Uau, né? Uau, fantástico. Muito obrigada às três, né? Acho que fabuloso esse evento. É claro que todas essas falas, na verdade, né, em mim, que sou uma mulher branca, gera um intenso mal-estar, né? Não, esse é o sentimento, né? Mas, ao mesmo tempo, uma esperança de podendo ouvir mais, né? Mulheres como vocês e, estudar mais, aprender mais a respeito desse tema é o único caminho para poder melhorar, né? Porque é claro que essa é uma luta que tem que ser nossa de todos, né? De todas as cores. E, enfim, quero ler aqui a mensagem da Ana, que é a nossa presidente, dizendo que a PRS tem muito orgulho de poder sediar esse evento tão necessário. Ela parabeniza o Núcleo de Saúde Mental da Mulher pela iniciativa e todas as palestrantes, e fala que é muito importante divulgar essa gravação, que vai ficar disponível no YouTube, para que muitas outras mulheres tenham acesso a essas informações e exemplos, né? Então, é isso, assim, né? Essas falas, esse tipo de evento e, né, esse tipo de
ação, assim, é muito valioso, né? E Muito acho que tu tá necessário. falando também, né, Sheila, assim, que como é importante a reflexão, né? Claro que nós que somos negras, a gente tem vivências disso durante a nossa vida inteira, mas quem não tem, pode, essa postura que tu tem aí, né? Olha, que coisa impactante, puxa vida, vamos pensar junto. Poxa, isso já é ótimo, né? Uhum. A gente tem muito a aprender, né? Porque por mais empatia que se tenha, o branco não faz ideia, é muito É, difícil de fazer ideia, sim. ainda que tu tenha muitos negros por perto, na Uhum. família, ou não, enfim, mas não tem, É só a outra gente vivência, né? estudando, lendo É. e ouvindo para poder Uhum. ter um pouquinho assim de ideia Uhum. do que é isso, né? Do que a gente tem que fazer, né? Que tipo de não basta, não adianta se sentir culpado e parado, né? A gente precisa, Uhum. né? Acho que o importante é essa história da ação, né? Voltar, então, Uhum. né? Ok, o desconforto está aqui agora. O que que nós vamos fazer? O que que podemos É. fazer? O que que faz diferença, de fato, nessa Uhum. história, né? Mas até isso, né, da Então, Associação de Psiquiatria e a Ana, sempre muito querida, muito aberta, né? Como é importante uma instituição como a Associação de Psiquiatria do Rio Grande do Sul se dispor também, né, a abrir esse espaço. São coisas desse tipo que ajudam, né, na luta. É verdade, isso é bem importante, uma associação de psiquiatria abrir esse espaço, porque a gente tem que falar o quanto isso impacta na saúde mental, e aqui não Uhum. digo só das mulheres negras, mas digo da É, população negra, o quanto o racismo afeta a saúde, quantos casos de crianças que cometeram suicídio devido ao racismo. Então a gente exato. precisa falar, a gente precisa discutir e ter uma associação de psiquiatria trazendo essas pautas que são importantes, a gente sente esse acolhimento e vê da É, importância de debatermos esse tema com toda a sociedade, do quanto é importante, todos temos que fazer parte disso. exato. E é importante a gente pensar assim, que a gente tem de fazer parte, né? Eu, enquanto gineco, eu atendo só mulheres, né? E eu tenho tido cada vez mais, assim, eu tenho cada vez mais recebido mulheres negras que vêm à consulta porque eu também sou uma mulher negra, Uhum. né? Uhum. Porque elas se sentem entendidas nas suas emoções, nas suas dores, nos seus sentimentos, né? Então, assim, isso tem sido muito interessante porque ah, eu acho que eu sou uma médica bem legal, assim, que não faço essa distinção entre as pessoas, né, e tal. Então, assim, eu acolho todas bem legal. E e isso é interessante para a gente poder chegar assim, pai, esses dias veio uma assim, eu vim aqui consultar contigo porque me disseram que tu é uma mulher preta e eu estava procurando uma médica preta para ser atendida, sabe? Então, assim, isso é muito legal. E uma outra coisa, assim, que me toca muito, né, que a doutora Letícia falou, assim, da solidão da mulher negra, né? O quanto que isso é uma realidade, uma importância, né? Então, assim, a gente sentir isso é uma coisa muito complicada, entendeu? Então, assim, eu falo eu de mim agora, assim, sabe? O quanto que é importante dessa situação, de a gente poder conversar sobre isso, sabe? De poder não falar só do sentimento amoroso, que é uma coisa que é de importância, quantas mulheres negras não têm parceiros e gostariam de ter parceiros, quantas N mulheres negras não têm nem homens negros que as queiram, né? E, e o quanto também traz junto
será que eu tenho amigos que podem também, sabe, estarem junto comigo, do ponto de vista afetivo, né? Então, assim, isso tudo são questões que a gente tem que ter um olhar muito sensível, né? Que a gente realmente, eu falo aqui enquanto mulher negra, que eu fico pensando, seja, a solidão de uma mulher preta, entendeu? E aí a gente vai fazendo questionamentos para diante. Será que só porque eu sou uma mulher preta eu tenho que ficar com qualquer pessoa que venha pela minha frente só porque eu sou uma mulher preta, sabe? E aí eu tenho no meu consultório que eu ando atendo adolescentes, né, negras, de poder trazer isso para discussão, né? Será que só porque tu é uma mulher negra, uma adolescente negra, tu tem que ficar com qualquer pessoa sem tu poder olhar assim valores, o autocuidado para ti, o quanto que tu não precisa te discriminar, descriminalizar, te discriminar por causa que tu é uma mulher negra, entendeu? Então, assim, poder trazer esse assunto para a pauta é muito interessante, porque Uhum. isso tá tão enraizado que, então tá bom, eu tenho de ser uma mulher hipersexualizada, eu tenho que transar com qualquer um, o meu corpo é de todo mundo, o meu corpo é um corpo que se joga para cá e se joga para lá, e a gente poder Uhum. trazer isso, assim, para uma situação de conversa, para uma situação de um debate, é muito interessante, né? Porque Uhum. eu tenho atendido cada vez mais adolescentes no meu consultório, e aí eu fico pensando, qual é o meu papel, né? Uhum. De poder trazer isso para a pauta, trazer isso para a discussão, sabe? Então tem sido E muito até interessante poder ter esse olhar. isso Hã? da Isso que a Letícia falou também, né, da solidão afetiva, também como a gente fazendo o nosso grupo, né, de médicas negras, a Letícia com o dela, como daí a gente se fortalece. E às vezes algumas pessoas me dizem, ai, mas tu ia gostar se tivesse grupo de médicas brancas. Mas, gente, olha só, é que a gente não se vê. A gente não se vê na medicina, a gente não se vê nos professores da faculdade, a gente não se vê no hospital. É diferente. Não existe racismo reverso, gente. Ninguém está dizendo que os brancos são inferiores, que eles não tinham alma, que eles merecem ficar nas periferias. Não existe isso, né? É uma questão assim da gente se juntar, da gente se enxergar, da gente ver que uma é endócrina, a outra é cirurgiã, a outra é psiquiatra, a outra é gineco, né? A doutora Letícia no grupo dela. Então, é para que a gente consiga sobreviver, né? Eu fiquei pensando na questão do reconhecer o seu privilégio todo, né? Assim, de Sim, poder se sim, dar conta de, por mais que tenha vivido dificuldades e sim. problemas, enfim, né? Que a gente está num lugar de muitos privilégios e então é claro que é uma identificação completamente diferente, não é? Sim. Enfim, e como é importante a gente sentir representado por alguém por quem a gente se identifica muito, assim. Uhum, uhum. Então, eu fico pensando esse grupo de mulheres, né, das mulheres médicas, ou esse grupo das advogadas negras, né, fabuloso. Imagina o quanto isso impacta, né, nas novas gerações assim que estão podendo enxergar isso. E até queria perguntar para ti, Cleusa, como é que foi essa tua experiência, né? Que tu disse que mudou a tua percepção aí de alguma coisa depois que tu participou desse evento, né, do Encontro das Mulheres Médicas Negras. Bom, eu sou uma mulher que sempre lutei em muitas lutas aqui minhas, assim, sabe? Tenho assim, tenho um modo de enfrentamento dos problemas de luta mesmo. Eu vou à luta por N situações por conta da criação, né? Então, o racismo, mesmo que ele tenha, assim, sabe, se atropelado em cima de mim, eu fui enfrentando o racismo, entendeu? Ah, o racismo não me paralisou. Não, eu acho até que me paralisou para muitas coisas, mas não muito, sabe? Eu eu tive muitas forças, eu aprendi um modo de enfrentamento dos problemas
lutando, estudando, trabalhando, me autocobrando. Então, assim, isso passou meio que reto em mim, sabe? É como assim, tem o racismo, só olha só, meu, o racismo é teu, não é meu, tô indo, sabe? Vou indo para frente. Só que assim, com a minha profissão, agora sendo sexóloga, eu estou tendo um outro olhar muito mais sensível com tudo que eu estudei, com tudo que eu aprendi. Então, assim, até com a terapia, sabe? Poder fazer questionamentos, perguntas, olhar coisas, né? Mas depois eu comecei, que eu entrei dentro do grupo das médicas pretas e que ah, eu eu tô tendo outros olhares, entendeu? E poder estudar um pouco, porque sim, eu estudei para dar essa aula hoje, porque não é tão fácil assim, sabe? Eu vendo a Letícia falar, assim, parece muito, como ela fala bem, sabe? Como ela fala com todas, sabe? Mas assim, eu fui estudar algo que para mim estava um tantinho assim longe, porque eu fiquei muito dentro da minha bolha de ginecologista, de médica, de atendimento, sabe? E e poder entrar dentro desse núcleo e poder ter esse olhar me trouxe uma amplitude que eu não tinha, sabe? E está sendo muito legal, sabe? E isso com certeza absoluta vai melhorar muito o meu olhar, entendeu? Muito. Vai ser um olhar muito mais sensível, muito mais questionador, muito mais em busca das melhoras, entendeu? Então, isso foi muito interessante. Tem sido muito interessante, sabe? E poder olhar a população que eu atendo de um jeito melhor, sabe? Semana passada a gente foi numa palestra no Sindicato Médico e a gente falou sobre coisas da sexualidade, da saúde mental, do idoso, sabe? Negro. Então, assim, isso me trouxe para uma sensibilidade muito gigante, sabe? De verdade, sabe? Então, eu acho que isso tá me fazendo uma pessoa melhor. Muito E a interessante. gente vê também, né, convivendo com algumas meninas que são cotistas da medicina, o quanto muitas sofrem também assim, né, Sheila? Que às vezes não tem grana, às vezes a grana da bolsa que elas ganham é a grana que elas ajudam a família, muitas vezes assim com doenças psiquiátricas na família. Então, assim, é óbvio que essas meninas não têm as mesmas condições de outros tantos colegas que estão na medicina da URGS, né? Cujos pais trabalham, e têm grana, e têm internet ótima, e tem, né, todo mundo Sim. com a saúde mental em dia, ou nem tanto, mas enfim. Uhum. Não são condições iguais, Sim. né? Então a gente também amplia muito esse olhar, né? Com É, relação até às cotas, que é um assunto atual aqui na medicina, né? O Conselho Federal aí também sendo contra as cotas para residência. Então, enfim, acho que assim a nossa vivência fica diferente quando a gente está junto com as pessoas que passam Uhum, por determinados sofrimentos, né? é verdade. Semana passada eu tive no programa discutindo exatamente a questão das ações afirmativas nas residências médicas com o presidente do CREMERS. E assim, olha, é difícil aguentar as justificativas, assim, porque não tem explicação, gente, é um show de horror, assim, é um show de horror, e infelizmente existem pessoas que defendem essa posição do Conselho Federal. Embora a nota tenha sido horrível, eles inclusive ingressaram com ação civil pública, que foi extinta logo de cara, porque eles não tinham legitimidade. Mas, assim, é muito triste quando a gente vê toda uma desconstrução, sabe? Querendo diminuir, discriminação reversa. Gente, a gente está no século XXI, pelo amor de Deus. Falar em discriminação reversa, por favor, chega a doer, sabe? Quando a gente escuta uma coisa dessas. Vantagens favoráveis a população, sabe? Privilégio, da onde a população negra tem privilégio, sabe? É umas coisas assim, eu disse, gente, não tem nem cabimento. E eu tive que falar, me causa espanto um Conselho Federal de Medicina publicar uma nota dessa, porque, gente, é um conselho que eu respeito, que eu, sabe, botar uma nota dessas como pública, assim, é muito difícil, sabe? E aí.
o contexto é justamente isso. Nós temos que entender a igualdade, não existe igualdade de condições. Que é isso que eles falam, igualdade de. Quando saem da graduação, eles têm igualdade de condições. Não, eles não têm igualdade de condições, mesmo quando saem da graduação. São vidas completamente diferentes, realidades completamente diferentes. Não tem igualdade de condições. Mas as pessoas acham que não, acham que tem muita gente que acha que é oportunismo. Eu disse, oportunismo onde? Só se busca igualdade de condições, e é justamente através de uma residência médica que talvez essa pessoa possa se destacar profissionalmente. Mas, enfim, realmente a gente ainda tem muita caminhada pela frente. Exatamente, muito debate ainda. Não, o caminho é longo, né? Não há Sim, dúvida. mas muito bom, né? Esse Se debate. tem. Aqui, ó, tem uma mensagem da Michele Roncato, dizendo que compartilha do mesmo sentimento, e falando, eu, mulher branca e mãe de um lindo menino preto, doutora Cleusa, maravilhosa. Que bom, né? Que boa essa participação também, A né? Michele, ela Uhum, é uma médica, de Goiânia, entendeu? E ela está fazendo a especialização em sexologia ali no Uhum. CEF. É gente maravilhosa, gente finíssima. E, e ela é uma querida. Que coisa boa. Muito bom. E muito obrigada também, Sheila, pela tua. Ah, Cláudia Uma Dias. outra coisa que a Letícia falou, assim, que me chamou também, foi o quanto que a gente, enquanto mulher negra, tem que ficar comprovando que a Sim. gente é uma profissional que trabalha, que se envolve, e o quanto que são questionamentos, assim, né? E por quais situações a gente passa enquanto mulher negra Uhum. no nosso métier. Então, assim, a doutora Letícia está acostumada lá dentro do fórum, dentro de todas as situações, e a gente é acostumado com o hospital, por exemplo, né? Então, assim, eu sou uma pessoa que gosto de me vestir de uma maneira bem básica, bem clássica, bem assim, sabe? Sei lá, sandália, tênis e tal, mas se eu chego em algum hospital vestindo uma briga e um tênis, eu vou ser barrada lá na portaria, na entrada, aonde a senhora vai, sabe? O que que a senhora quer, o que que a senhora deseja, sabe? Mas eu já fui N vezes assim, eu tenho uma cesárea de noite, eu vou impecável, sabe? Toda arrumada, sapato de salto, make, tudo, porque aí eu vou entrando, sabe? Porque se eu vou sem make, sabe? Ou de, sei lá, rasteira, ah, a gente é barrado ali, né? Então, assim, isso é uma situação que, que a gente tem de ter alguns enfrentamentos, né? E é complicado, sabe? É bem Como diz complicado. a Letícia, a gente tem que escolher as guerras, né? Se a gente Tipo entrar em isso. todas, Aham. não dá. Muito, sabe? Então a gente tem que pensar, sabe, o quanto que esses enfrentamentos são de importância, né? Então, tá. é. Esses microtraumas não são Sim, micro, né? Não são micro. Tu tem que pensar nisso para poder entrar no teu ambiente de sim. trabalho, né? E como disse a Letícia, tem que, se eu for de mochila no super, né? Ou a gente que tem filhos negros, eu sempre digo pro meu filho, esteja sempre com a identidade, não desobedece policial, faz o que ele está pedindo. É claro que pode ser uma orientação meio geral, mas assim, quem tem filhos negros ou pardos, enfim, presta mais atenção nisso, vamos dizer assim, né? Isso está mais na mente. Uhum. Enfim, né? As lutas dessa nossa vida. Mas é interessante poder pensar, né, o quanto que tem pessoas ativistas para que isso possa melhorar, né? Então, assim, eu Sim. realmente não sei o quanto, né? Mas
a função de fazerem políticas públicas para que isso possa ser melhor, o quanto que Uhum. falta, sei lá, educação para isso, né? Educação na escola, Uhum. educação nos postos, nas equipes de Sim. saúde, como isso funciona dentro de sei lá, de uma unidade básica de saúde que atende uma maioria de mulheres carentes, mulheres mães de família solo, donas Uhum. de casa Uhum. que sustentam todo mundo, sabe? Eu não sei se isso funciona de uma maneira que seja ah, acolhedora o suficiente, sabe? Ou Uhum. que seja de inclusão o suficiente. Uhum. Uhum. É. Não sei Nas qual é a tua escolas, experiência, acho que também Letícia. nas faculdades de medicina, enfim, né? Pois é, tu diz, Cleusa, essas questões das políticas voltadas Uhum, especificamente, eu acho que falta muito, assim, não tem uma preparação, assim, e te digo mais, assim, por exemplo, nós temos aqui em Porto Alegre a Delegacia de Combate à Intolerância, que pega não só crimes raciais, embora seja a sua maioria, tá? 90% dos crimes que chegam ali sejam raciais, mas também é idoso, população LGBTQIA+, tudo. Essa delegacia está especializada, mas as demais, ou seja, os servidores, eles já sabem como se aproximar da vítima quando recebem. Mas quando nós falamos das delegacias comuns, não tem essa preparação. E aí o que acontece? Muitas vezes acaba indo para a delegacia comum, aqueles servidores não estão preparados, eles acabam nem remetendo, porque eles entendem que não se trata de crime racial. Eles acreditam que não é injúria racial, que não é crime de racismo, aí eles enquadram como outro crime. Como uma colega agora, desacato. Meu Deus, totalmente, nada a ver. Perturbação, foi perturbação, minto, perturbação. E aí, não vai para delegacia especializada, entende? Então falta esse tato, porque se não é a especializada que te atende, não É. vai morrer, entende? E é da mesma forma na justiça também, não consegue chegar, muitas vezes não consegue nem o atendimento, porque aí tu vai lá, tu conta a tua história, e o servidor acha que nem é importante, e aí fica por isso Uhum. mesmo. É Entende? verdade. Então, nós temos que ter pessoas preparadas para este atendimento, e isso ainda falta muito. E quando aí a gente fala como o racismo estrutural ele atinge essa estrutura social, é isso que a gente está falando. As Uhum. pessoas acham que é mimimi, querem enquadrar como outra coisa, mas não como crime de racismo, como injúria racial. E aí fica Uhum. muito difícil, porque aí nós não temos os dados. Aí faltam os Sim. dados específicos. E aí, se a gente for falar questão de dados, também questão de Também. dados da população negra, da questão dos dados da população LGBTQIA+, Uhum. falta muita coisa Uhum. na nossa Os estrutura. próprios dados dos médicos negros, né? Também. Não É, temos. Uhum. E os dados O de conselho estudo nem também, sabe né, quanto, Cláudia? E os dados de estudos também. Uhum. o conselho não sabe nem quantos médicos negros tem no Rio Não, Grande do Sul. não. a gente, pelo menos, a gente já tem um cadastro da Uhum. autodeclaração, já temos os autodeclarados. Sim, Embora tenha alguns municípios que boicotem, né? Que tem. peçam, eles pedem para não preencherem, né? Mas Aham, pois enfim, é. né? Isso faz parte, né? É, é. Mas, gente, É assim, isso. eu, Cláudia, só tenho a agradecer o teu convite para coordenar. Fabuloso, foi uma grande oportunidade para mim, como mulher branca, de aprender sobre racismo e de entender um pouquinho mais meu papel. E o pouco que eu estudei até aqui já mudou o meu olhar assim, para o meu ambiente, para as mulheres, para as pessoas Uhum, que estão ao redor, para os negros com quem eu tenho interajo no dia a dia, enfim. Então, acho que assim muda quando a gente começa a ouvir sobre isso, estudar, ler, enfim.
né, a nossa visão vai Uhum. ampliando e nos torna mais capazes, né, de lutar Uhum. junto, assim. Que bom. Então, eu quero agradecer a todas que foram ótimas e realmente são exemplos maravilhosos, né? E que precisam aparecer e essas vozes precisam realmente, a gente tem que divulgar isso, né? Tem que fazer mais vezes, né, Cláudia? Acho que Uhum. é um É trabalho de verdade. formiguinha que a gente não pode parar, né? É verdade. Então é isso, eu vou encerrar. Tem mais várias parabenizações aqui no chat, tá? Uhum. Parabenizando vocês e agradecendo, e enfim, achando Obrigada. ótima discussão. Obrigada. Obrigada Muito a todas obrigada. também. Eu Boa Então, boa noite. agradeço noite, também. bom descanso. Igualmente. Boa noite, obrigada. Tchau, Boa Boa tchau. noite, noite. obrigada, tchau.